participantes do sexto Fórum STEM. Meu nome é Evilane Leão Cordeiro, sou docente do Unitepac Araguaína, faço parte da equipe de formação continuada do NAPED e vamos apresentar um trabalho, eu e a professora Mariana Matos. Esse trabalho foi organizado, planejado de forma colaborativa entre o NAPED e a professora e foi desenvolvido em sala de aula com a turma de engenharia civil. A trilha do conhecimento é uma atividade que utiliza-se da gamificação para o desenvolvimento do conteúdo. A professora Mariana vai nos apresentar de forma detalhada como foi o desenvolvimento dessa atividade em sala de aula. Olá a todos, eu sou a professora Mariana Matos Arantes, faço parte do corpo docente da Engenharia Civil do Unitepac. Conforme apresentado pela professora Evilane, a trilha do conhecimento ela foi um game utilizado nas aulas de gerenciamento de tráfego e transporte urbano do curso de Engenharia Civil. E para poder chegar no produto final, desenvolver a trilha como um todo, foi necessário o apoio do NAPED. Para desenvolver a trilha, buscou-se inicialmente a questão da motivação e do engajamento do acadêmico. Como a disciplina ela apresenta um cunho exclusivamente teórico, ao decorrer do tempo foi percebendo que o aluno ele acabava caindo naquela rotina da disciplina teórica, uma aula expositiva, por mais que tivesse algumas metodologias ativas, ainda faltava alguma coisa para poder fazer uma amarração entre todo o conteúdo abordado. E aí, com essa motivação e esse engajamento, foi possível perceber que teve um ganho de aprendizagem muito grande dos alunos. Hoje em dia, eu particularmente utilizo muito de games como recurso didático. É notório o desenvolvimento do aluno no momento de um game, ele consegue, mesmo que de forma sem, como é que eu vou falar, sem prestar atenção, ele consegue aplicar os conteúdos dele e também eles precisam ter a colaboração. O aluno, ele traz muito aquele cunho individualista e no game isso não se aplica. Então, ele precisa da colaboração da equipe, ele precisa da colaboração dos colegas para poder atingir um determinado objetivo. Eles precisam ter uma observação às regras muito grande. Caso de descumprimento de regras, tem uma penalização. E também precisam organizar algumas estratégias, porque não é simplesmente jogo pelo jogo. Então, tem a vitória, né? Tem a classificação atrelada. Então, é necessário de estratégias para poder chegar lá, não só o conhecimento prévio adquirido. O objetivo do jogo, o principal foi aplicar os conhecimentos adquiridos, como é uma disciplina que ela apresenta uma ementa extensa e um caráter teórico, os alunos precisavam de tempos em tempos ficar resgatando esses conteúdos para não cair no esquecimento. Então, foi uma forma que teve-se de buscar esses conteúdos e proporcionar uma interação entre os acadêmicos. A disciplina, mesmo sendo do curso de Engenharia Civil, ela tem caráter eletivo na Engenharia Elétrica, então, eventualmente, a gente tem algum aluno da Engenharia Elétrica de outro curso e com o jogo eles conseguem manter essa interação, eles conseguem criar um vínculo que até então não existia. A atividade consiste em um tabuleiro, pinos, dados e cartas. As cartas são identificadas por duas cores, vermelha e azul. No tabuleiro, a gente tem também a casa branca, que é a casa que não tem nenhuma atividade relacionada, o aluno somente passa por ela. E para poder desenvolver, a turma é dividida em equipes com o número mais próximo de participantes, se possível, números iguais de participantes,
E a cada rodada, um acadêmico é responsável por lançar o dado, pegar a pergunta e responder a pergunta. As perguntas vermelhas são perguntas de caráter específico da disciplina, então, todo o conhecimento abordado é colocado nas perguntas de cor vermelha, e as perguntas de cor azul são perguntas de caráter de conhecimentos gerais. Para validação das respostas, as próprias equipes do jogo fazem essa validação com a plaquinha vermelha ou verde. Então, o acadêmico joga o dado, dependendo da cor da casa que ele caiu, ele tira a pergunta, lê a pergunta em voz alta, ele tem 1 minuto para ir na equipe dele consultar a resposta. No fim do tempo, ele volta, dá a resposta em voz alta, e aí as demais equipes vão validar se a resposta está correta ou se a resposta está errada. O diferencial, o interessante dessa dinâmica é que as próprias equipes têm que fazer essa validação. Então, é uma dinâmica que ela acontece com pouca interferência do professor. O professor faz uma interferência somente no momento que ele vê que as equipes estão criando um certo complô, estão tentando prejudicar alguma outra equipe e invalidando mesmo respostas válidas. Então, nesse momento, deveria ter uma interferência do professor para poder igualar o jogo. Para poder tornar a atividade um game, para poder quebrar um pouco o gelo, às vezes algum aluno tem muita timidez, tem uma certa dificuldade na frente da turma, então a gente utiliza de adereços, geralmente coloca-se 4, 5 adereços em cima de uma mesa, e eles precisam escolher 1 ou 2, se caracterizar para depois começar a atividade. Então, o aluno caracterizado, ele vai jogar, ele vai ler, vai na equipe dele, consulta e retorna. O melhor dessa atividade, além da questão de recordar conhecimentos já adquiridos, são as interações e a festa, por assim dizer, que a sala vira. Então, eles fazem daquilo ali um jogo mesmo, eles prestam atenção e na resposta do colega, eles invalidam por um detalhe errado. Então, você consegue perceber que eles estão ali buscando o pormenor da disciplina para poder tentar ganhar do colega. Então, às vezes, uma resposta muito ampla, as outras equipes invalidam por não ter detalhado a resposta. E aí você consegue perceber que eles estão buscando aquele conhecimento que foi adquirido, eles estão consultando nos materiais para poder ver a resposta. Então, são recursos que eles estão utilizando bastante. A outra forma que a gente tem de analisar o feedback dos alunos, além da empolgação em sala de aula, é a questão de postagem em mídias sociais, principalmente no Instagram. Aqui eu coloquei alguns exemplos de postagem dos alunos, aonde eles colocam exatamente essa dinâmica, esse calor da metodologia, essa competição que tem entre eles. Então, eles incentivam o amigo aí, porque se o amigo não for, a equipe pode ser penalizada. Então, aquele aluno que tem dificuldade, ele vai. Eles incentivam as outras equipes, tipo, a que está muito atrás, eles começam a torcer por aquela equipe para poder chegar. Então, é uma atividade onde você percebe uma colaboração muito grande, não só dentro da equipe, como também dentro da própria turma. A trilha, a gente desenvolveu ela de modo a contemplar bastante casas com conhecimentos específicos. Então, as cartas de conhecimentos específicos, elas têm uma quantidade relevante de perguntas, e desde o princípio os alunos sabem que as perguntas podem ser desde o início da disciplina. Então, ficam preparados para isso. Essa atividade, ela acontece semestralmente, então todo semestre eu desenvolvo ela com as turmas,
e já é uma atividade que passa de um período para o outro. Então, os alunos já ficam perguntando, já ficam aguçados, já questionando desde o princípio. Professora, que dia que é o joguinho? Professor, no joguinho eu posso? Então, eles ficam já bem aguçados e eu percebo, assim, uma interação muito grande da turma. Quem não trabalha com a parte de gamificação, eu acho muito válido, eu acho que é uma experiência diferente, eu acho que é uma experiência, no começo, ela é um pouco intimidadora, mas depois que você pega confiança, ela é simples a execução e é uma das metodologias que eu mais percebo o engajamento da turma e a questão da colaboração. Eles realmente participam de forma colaborativa. Essa atividade hoje, através do NAPED, a gente aplica ela não só na engenharia civil, como também em alguns outros cursos da instituição. A trilha já foi disponibilizada para todo mundo, então eu tenho conhecimento que já tem outros cursos utilizando. No caso, a professora Evilane pode até explanar um pouquinho melhor sobre isso. A trilha do conhecimento é uma atividade que já foi socializada. A professora Lânia, do curso de farmácia e medicina, já aplicou. Outros professores do próprio curso de engenharia também aplicaram. Então, nós temos a trilha disponível, curso de psicologia também. Então, a gente tem a trilha disponível, sentamos com o professor, realizamos o planejamento para que ele organize as perguntas, ele organize como ele vai explorar os conteúdos que ele tem a intenção de rever. Então, é uma atividade que enriquece muito o cotidiano das aulas.